muito boa noite, galera. Mais uma noite sensacional. Nesse dia 3 de agosto, já estamos em agosto 2020, voando. Esse cenário pandêmico, demoníaco, que fez com que tudo mudasse muito rapidamente, mas as mudanças para nós vão ser muito para melhor, porque nós estamos aproveitando e conquistando mais conhecimento, mais maturidade, trocando informações, estabelecendo relacionamentos importantes com essa pandemia. A Neia já entrou. Muito boa noite, Neia. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho estaremos com a minha amiga, a doutora Cristiane Pertuzzi, falando sobre esse tema. Só vou me arrumar um pouquinho aqui. Esse tema sensacional sobre as relações tóxicas. Patrícia, boa noite. Deixa eu me arrumar aqui. Sensacional, o pessoal já entrando. Relacionamentos tóxicos. Joyce, boa noite. Vamos aqui. Só esperando mais um pouquinho. Eu entrei um minutinho antes, aguardando a entrada de vocês aqui. A doutora já conosco. Estou fazendo o convite. Vamos à nossa live. Sensacional. Olá! Tô vendo. Aí, agora sim. Metade da cabeça estava fora. A Laine já por aqui também. A Tatiana. Eu tinha entrado pelo meu, tu entrou pelo teu, daí ficamos dois aqui. Daí eu saí e entrei pelo teu. Ah, você não me falou. Ladies first. Não tem problema. Gente, Tamo junto. Tamo junto. O que importa é isso aí. Raquel, boa noite. Raquel, Laine, boa noite. Doutora, vamos colocar os óculos para acompanhar a nossa galera aqui. Para poder ler, né? Isso é questão da idade. Fez com a gente, a experiência faz isso. De nada, isso aqui é excesso de zelo, para a gente não perder um detalhe. Muito obrigada pela ressignificação. A Eliane Fux, também a Fuquê, também por aqui, a Joelma. Mas vamos começar. O programa hoje vai embalar, doutora, porque eu já vou começar com o cenário, lembrando um pouquinho... Deixa eu só fazer um parênteses. Quando falou o programa vai embalar, eu pensei na nossa amiga Cláudia. Ela sabe o que eu quero dizer com isso. Mas fecha parênteses e deixa o mistério. Fica registrado. Cenas próximos capítulos. Mas... A nossa última live na segunda-feira bombou. Por que bombou? Porque muitas pessoas, além da conexão com a live, elas se projetaram, quase que numa empatia, se projetaram para dentro de uma realidade que é muito mais comum do que a gente mesmo quer acreditar. Não é? Nós trabalhamos num cenário de atender pessoas com problemas emocionais, sentimentais, psicoemocionais. De repente fazemos uma projeção que algumas pessoas acabam tendo problema, mas a dimensão é muito grande, doutora, muito maior até do que eu particularmente gostaria que fosse. Do mundo real para o mundo ideal tem uma distância grande. Mas é um assunto pertinente porque ele envolve não somente as relações maritais. Eu vou começar o programa de hoje porque você na outra live fez esse link, fez essa ligação, que muito do que acontece na relação já advém de históricos familiares, de históricos de outras vivências, de outros momentos. Por quê? Porque uma relação tóxica, ela pode acontecer dentro da própria família, e acontece invariavelmente. Tem o opressor, tem o oprimido. Seja por um paternalismo ainda arcaico, seja por uma condição de uma pessoa tóxica, às vezes é um irmão, às vezes é o filho que é o tóxico e os pais sofrem demais, nós temos essa relação. Agora, voltando no pacote, então antes de voltar na relação a dois, separação, aquela coisa toda que nós tratamos muito na live anterior, eu vou voltar para a família. Porque é uma relação muito semelhante, muito parecida. Não importa os participantes. Qualquer que seja a toxicidade, a gente tem que tomar o mesmo tipo de providência. Até para que a gente não projete para o futuro outras vivências ruins por já ter um cenário não resolvido. Às vezes você foge de casa para tentar alguma coisa fora, como fuga, e cai direto para o algoz, né? Por e repete o padrão.
Vamos voltar então para dentro de casa. A relação tóxica, né? As relações tóxicas, elas já podem acontecer na família, não é? Que é uma situação real. E qual o comprometimento que traz para essas pessoas para uma futura relação com um parceiro que pode ocasionar, ou redundar, ou desmitificar, ou simplesmente piorar o próprio cenário que ela já leva de vida. Boa noite. Olha só que pancada. Boa noite, boa noite. Estou sempre me desafiando, mas desafiando positivamente, né, Roberto? Então, a importância de a gente entender que nossas relações do presente, ela tem esse contínuo, como eu sempre falo. A gente tem que olhar para trás e ver o que isso diz da minha história. O que o meu padrão de comportamento, de eu me sentir sempre vítima da situação, tem a ver com o padrão que eu vivi na minha família. Porque, na verdade, muitas das pessoas que vivem como vítimas na relação tóxica foram vítimas também de pais perversos e de relações familiares perversas e até de pais narcísicos, como a gente fala. Ou de pais com muitos problemas afetivos, problemas emocionais, pais muito comprometidos, né? Isso também é uma realidade muito triste. Eu que lido muito com jovens, é uma coisa que e por ser mãe, claro, né? Mas também por ser terapeuta há 25 anos, me toca muito, assim, quando eu vejo a perversidade de algumas relações entre pais e filhos. Está tendo umas paralisadas. Às vezes, os jovens dizendo coisas que eles escutam dos seus pais e das suas mães extremamente perversas e tóxicas. Não, eu tô ouvindo. Às vezes dá uma travada, mas pode continuar. Enquanto ninguém estiver reclamando aqui, nós estamos absorvendo nossa toxicidade. Toxicidade da internet. Nós estamos tão intermeados com a internet que ela está tóxica mesmo. Mas então, essas dificuldades que as pessoas têm de colocar limites nos seus parceiros, elas já advêm muitas vezes da própria dificuldade de colocar limites nos seus próprios pais quando vão crescendo. Quando a gente é criança, a gente não pode, a gente vive submerso à toxicidade dos pais patológicos, dos pais doentes. E existe, e muito. Tem muitos pais narcísicos, perversos, extremamente agressivos e assim por diante. E daí, quando essa criança vai crescendo, se torna um adulto, um adolescente, depois um adulto jovem, muitas vezes ele chega ao consultório e ele traz um discurso onde, às vezes, no trabalho terapêutico, a gente vai ajudando esse jovem, adulto jovem, a confirmar que aquela relação com aquele pai, com aquela mãe, é muito tóxica e que ele precisa de limites. Então, às vezes, mesmo para um pai ou para uma mãe, ou para um cuidador que é tóxico e perverso, ele precisa de limite. E a gente só vai conseguir dar, essa pessoa só vai conseguir dar quando ela fica mais fortalecida, quando ela vai buscar ajuda. E às vezes isso permanece. Eu já tive situações de clientes que às vezes nem eram casados, mas eram já adultos grandes, né, até independentes profissionalmente, mas que viviam uma relação de toxicidade com seus próprios pais, mesmo até não morando mais com eles. Mas a subjugação, o terrorismo, às vezes, que os pais faziam, a chantagem emocional e algumas situações adversas muito importantes, faziam com que essa pessoa não conseguisse colocar limite. E, às vezes, o trabalho... Um retorno para a gente, por favor, aí porque para mim às vezes trava, mas pode ser que para a audiência esteja tranquilo. Voltou. 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 Agora voltou. Agora voltou. Então, muitas vezes, o trabalho terapêutico é justamente de acolher esses clientes e mostrar para eles que a sensação que eles têm de aquilo ser exagerado, daquilo ser perverso, daquilo fazer mal, é real. Por isso que essas pessoas também precisam buscar ajuda, porque, na verdade, sozinho é muito difícil. A confusão mental que existe nessas relações tóxicas perversas, por exemplo, se eu me acostumo com um padrão...
que vem de família... É uma naturalização do próprio mais sofrimento. tóxico A coisa seja, passa a ser eu tão acostumo natural achar que é que aquilo é absorvido. o único tipo de Que é um dos relacionamento grandes possível. sinais Então, que é bem fazem o que com eu que as sei, pessoas né? até se inibam de Então, perceber que estão por sendo isso... vítimas de agressão, de humilhação, né, de uma opressão, qualquer que seja. E é interessante porque você vai naturalizando, é uma coisa tão natural, tão normal, que você recepciona isso já na família, você tem uma formação inteira assim, aí chega depois numa Isso. contingência de outra relação, porque é importante enfatizar, doutor, que o que nós buscamos numa família, numa relação, é justamente o quê? O conforto afetivo, financeiro, né, o emocional, a segurança, o zelo um pelo outro. Então, esse padrão família que nós temos dentro de casa é o padrão família que a gente projeta para uma relação a dois, que futuramente vai ter filhos, que futuramente vai ter... Então, o cenário é o mesmo em momentos diferentes, né? Por isso que dá essa frustração toda. Deixa eu só aproveitar aqui comentários para que possa dar um ênfase aqui. A Anice, ela diz que o filho dela é um exemplo do pai, com 36 anos, e é super agressivo. Ó, deixa registrado aí, porque é um assunto interessante. A Joelma, ela diz que é muito triste quando acaba causando transtorno na vida do filho. Veja que vai respingar sempre nas pessoas mais próximas, além da própria vítima, né? Ana Paula, essa é uma dificuldade. Vai. Vai porque o comportamento ele vai se disseminando. A gente tem que lembrar que quando uma criança ou um filho ele vive aquele comportamento ele é aprendido, mesmo que implicitamente, subliminarmente. Então, ele é inevitável. Eu, às vezes, falo para vários clientes, eu tenho várias situações até hoje, assim, tive muitas, de pessoas que me diziam assim, que ficam em relacionamentos, se mantêm dizendo que é por conta dos filhos. Só que o relacionamento é tóxico, a relação não tem mais relação conjugalidade, é só parentalidade. Aquilo é tão tóxico para o filho que é muito pior do que se separar, do que lidar com a separação. Então, a gente tem que pensar que os filhos e as crianças, eles percebem muito, de uma forma muito sinestésica, muito implícita, o ambiente. Filho e criança percebem o cheiro das coisas. Tu não precisa falar. E o mais complicado é que ele sente o cheiro de que tem algo errado e não tem ninguém para nomear o que está acontecendo, porque os adultos não falam. Geralmente, os adultos de ambiente agressivo e violento, eles geram muito segredo. A comunicação do ambiente agressivo, ela é muito distorcida. A percepção de uma criança que nasce num lar violento ou num lar perverso, ela é confusa. Ela não tem um adulto estruturado inteiro para dizer, não, é isso, sabe? Então, falta essa organização. Por isso que depois, quando ele cresce, ele também tem uma dificuldade de perceber a realidade. Eu até coloquei um item aqui para a gente falar. A versão distorcida, ela é continuada, né? Então, ele vai acreditando. Por isso que a ajuda terapêutica e a busca por ajuda, ou às vezes uma dica que eu vou dar mais para frente, é as pessoas buscarem ouvir histórias, lerem. Hoje tem esses TED Talk que falam, ensinam sobre coisas, porque daí tu vai checando a tua, quase que uma realidade extra, né? Tu vai comparando e tu vai vendo que aquilo faz sentido, porque se a pessoa não tenha um outro parâmetro, um outro modelo novo, ou alguém para dizer, olha, tu não está fora da casinha, isso realmente é absurdo. Olha, realmente... A referência que ele tem já é destrutiva, ele não tem nenhum tipo de parâmetro diferente e não tem o que reclamar, que é o que a gente fala de naturalização. Ficou tão natural que você nem absorve mais, né? Você fica como se estivesse vacinado, assim, puxa vida, eu não sei, não consigo nem perceber os sintomas. Então, olha só, esse cenário, por que eu coloquei o cenário? Porque muitos comentários aqui já são de pessoas, de mulheres, principalmente, que já estão com a realidade, assim, desfazimento da própria relação, mas os filhos como vítimas também. E aí eu quero intensificar essa questão. Tem mães que usam o filho, por exemplo, por causa do meu filho eu não vou separar, sendo que o correto seria justamente o contrário, para proteger o filho, teria que retirá-lo daquela relação que está até de forma somática, né? Porque a criança ela só vai absorvendo, ela não tem poder de manifestação deliberatório, então ela só vai absorvendo. Então é importante que as mães parem de pensar dessa forma, que é casuística. Você não está protegendo o filho, deixando-o dentro de um cenário tóxico. Se a relação é tóxica para você, para o filho é pior.
porque ele absorve o dele e absorve o seu. Então, a primeira coisa que você quer proteger é afastar desse ambiente sórdido, perdido, terrível que você tem. É justamente o contrário. Não. Então, dentro dessa dinâmica, era para colocar esse fator, porque muitas mães ficam enrolando, demorando, protelando e usam os filhos como desculpa. Não separa por causa dos filhos. Que é uma das maiores mentiras que a gente tem dentro da gente. Né? Falta, às vezes, uma força interior sua, porque você não pode esperar nunca que a pessoa mude. Quem tem que mudar, a única pessoa que pode mudar numa relação tóxica é você. O algoz, ele nunca vai mudar. Ele é daquele jeito mesmo. Então, agora, doutora, bem bacana, porque nós colocamos uma questão que ela é recorrente, que vai dar lives importantes em relação à família, porque os pais estão tendo muita dificuldade de conviver, não é nem de criar os filhos, de conviver com essa nova geração e enfoques diferentes, mas isso é um outro cenário que a gente vai trazer. Vamos voltar para a relação tóxica fora da família. Agora é a casa, né? Você saiu da casa dos seus pais, da sua mãe, você já está num novo cenário que você fez uma escolha. Então, nós falamos na última live da escolha. Você já consegue identificar sinais no namoro, na primeira convivência, naquelas primeiras convivências, ainda antes da confirmação da relação contratual. Aquela, não, agora nós vamos casar e viver pro resto da vida, ou vamos morar juntos, que hoje é a mesma relação. Assinado ou não é a mesma coisa. Mas com fim duradouro, né? Duradouro. Então, nessa relação, é aqui que muita gente... Oi? Não, tem. Eu já nem tiro. E só pedindo para vocês, ó, coraçãozinho, muito coraçãozinho, setinha convidando os amigos. Não estou vendo ninguém usar setinha. Eu tô lendo aqui, né? Eu tô lendo aqui. Voltando então, como que eu... Então, eu estou no meu namoro, eu estou começando uma relação. Muitas mulheres separaram de uma relação tóxica e falaram, eu não quero mais, que é uma grande mentira. Ninguém vive sozinho, todo mundo precisa de afeto, compartilhar carinho, amor, segurança. As necessidades são as mesmas. Então, nós temos que nos preparar para uma nova relação e ter, né, antever algumas coisas. O que a gente deve observar, doutora? Em que momento? Quais atitudes que a gente não pode suportar em nenhum momento? Se é que tem. Então, bom, primeira coisa, quando a gente fala de escolha, a gente não escolhe tão livre. Aliás, a gente não escolhe nada livre. A gente é um sujeito extremamente pré-determinado. As nossas escolhas são extremamente pré-determinadas. Na medida que eu perceber que as minhas escolhas estão me fazendo tristes, infelizes, que não me satisfaz, ou seja, que estão impedindo de eu me sentir realizada, eu acho que tu falou uma coisa muito interessante, assim. O relacionamento, qualquer relacionamento afetivo, uma relação com o trabalho, com os amigos, com o colega, ela tem que ser uma relação de troca e de respeito, onde existem dois sujeitos, não um só. Essa mania que a gente tem de dizer, é a cara metade, a tampa da panela, pode ser muito bonitinho, só que a gente tem que cuidar que esse é um ideal de simbiose e de aglutinação que faz as pessoas se perderem na relação. Tudo bem, na primeira parte da paixão tá valendo, como eu digo, todo mundo, né? E quem não casa apaixonado, eu acho que até para casar a gente tem que casar bem apaixonado mesmo, né? Então, assim, a paixão, tudo bem. Mas depois a gente tem que cair na realidade. E na realidade, a vida tem que ser dois sujeitos. Então, por exemplo, vai ter flexibilidade? Vai, porque na verdade esses sujeitos têm que ser como? Tem que ser dois sujeitos que se respeitem, que troquem, que flexibilizem. Vai ter momentos que um vai ser mais cabeça dura do que o outro, vai ter. Mas mesmo assim, eu tenho uma sensação na relação de que são dois sujeitos. Né? Então, primeira coisa. Se a minha escolha, aquela história assim, deu errado, teve uma relação tóxica, terminei, vou me fechar pro amor. Não é a solução, porque tu vai ver infeliz e tu vai ficar amargurado e tu vai levar essas frustrações para outras áreas da tua vida, provavelmente, e até para o teu corpo, porque teu corpo vai somatizar esse isolamento. Então, é trabalhar, é ir atrás de curar essas feridas, de compreender essas relações e melhorar a escolha. Padrão de escolha a gente pode melhorar na medida que a gente vai trabalhando as consciências. E hoje, com as técnicas de trabalho que a gente tem, tudo é possível a gente resgatar, ressignificar.
Então, se a gente tem que trabalhar os nossos modelos familiares... Então, não, tem uma pergunta, uma colocação, solução uma tem. A pergunta gente da Ana precisa Paula, que encarar está dentro do e contexto. endereçar, Existe um vamos dizer assim, o padrão do problema, algoz que, né? E não quando ele deixar o percebe a problema com a barriga separação, forte. ele vai melhorar? Uma outra Aí coisa já é que o eu acho padrão que... natural do algoz, né? Quando ele sente que está perdendo, ele amacia, ele bate e assopra, bate e assopra. Uhum. Eu queria que você falasse a respeito. Porque, na verdade, esse padrão é um padrão que se retroalimenta. Então, uma hora a pessoa é vítima e o outro está sob o poder. Quando a pessoa começa a colocar limites, geralmente, na tentativa de manter essa relação, o outro se coloca no papel de vitimizador. Então, existe quase que uma alternância dessa questão. Assim, então, se tu me deixar, eu vou me matar, se tu deixar, minha vida acabou, etc, etc. Eu sempre falo que esse tipo de discurso ele é muito primitivo, ele é muito improdutivo e também não é saudável. A gente não nasce grudado com ninguém, Uhum. como eu sempre falo, né? Então, assim, então por que a gente tem que... Essa coisa do respeito ao outro é muito importante, mesmo que para algumas pessoas seja quase impossível respeitar o outro, né? Então, assim, isso é um padrão, né? Provavelmente isso nunca vai, essa relação não vai mudar. Essa é só uma estratégia na hora que o outro fica forte, coloca o limite, o que fica, né, no sentido ameaçado para aquilo, ele dá uma recuada e muda o padrão, mas é um padrão Ele estratégico. É um ainda pouco é para atingir manipulador, né? Porque quais vamos dizer são assim, os manter a relação conceitos por um outro que nós viés, temos que né? ter na Sem relação ser tóxica? mas ainda é Para a um gente não viés de misturar com todas as submissão relações que e têm de poder. conflitos. As relações, Não é uma toda relação relação de saudável. proximidade, ela vai trazer conflitos naturais, por discordâncias momentâneas, por situações eventuais, momentâneas, eventuais. Tudo pode, até toxicidade eventual, faz parte de uma relação. Um perde a cabeça. Quantas vezes nós estamos falando, se fizer eu vou te matar. Isso é natural, é um extravasamento de emoções. Quando que isso torna-se tóxico e doentio? Quando ele não é eventual. Quando ele é contínuo, congênito, quando é aquela coisa que já virou, já vai se perpetuando. Você já sabe o que vai esperar da relação, porque ele já criou um padrão. Então, o padrão é o problema. E sempre na relação tóxica vai haver o opressor e o oprimido. O polo de uma relação, e você falou muito bem nessa questão do equilíbrio, as pessoas têm que ter, os dois sujeitos. Bom, vamos entrar em acordo. Uma hora eu falo, uma hora você fala, uma hora eu ouço, outra hora você ouve, uma hora você acerta, uma hora eu também acerto. Ou seja, esse desvio padrão faz parte da linha vital. A linha tênue é da morte, a linha vital é de altos e baixos. Agora, quando esses altos e baixos começam a se tornar muito extremos, e quando só um polo acaba sofrendo mais e tendo que absorver mais, até para que o outro diminua a intensidade, aí você vive uma relação extremamente tóxica, e aí que você tem que observar o cenário. Agora, doutora, nós encontramos a relação tóxica. As pessoas ali já viram que ela está num polo de humilhação, de sofrimento, ou ela entende, ou a coisa vai piorar, e ela acaba tentando arrefecer, tentando não criar um cenário, ela se sente culpada de tudo que acontece. O que ela deve fazer? É aí que vem o cenário. Tá, e agora? Nós temos opções. E agora? O que eu faço? Como é que eu vou me blindar agora disso tudo? Então, e antes de eu entrar, eu até fiz uma listinha de coisas importantes para não esquecer, viu? Até para ser uma coisa bem didática e pedagógica, que eu acho que nessas coisas são importantes. Mas um parênteses ou um adendo ao que tu estava falando é o seguinte, que eu acho que muitas pessoas ficaram questionando as suas próprias relações com o nosso outro papo do outro dia. Então, o que a gente estava só reforçando, toda relação tem conflitos. Primeiro que conflito não é ruim, crise é bom, sempre ajuda a trazer mudança e galgar patamares superiores. É isso que deveria ser numa relação. A gente amadureceu, ou seja, a gente sai daquela relação de apaixonamento, de fusionamento, e a gente vai para uma relação mais madura, de troca, onde ambos se respeitam, onde ambos querem crescer, onde ambos têm as suas vontades,
e aonde a gente vai melhorando a cada fase do desenvolvimento, a cada idade que os parceiros vão tendo, e aquilo que a gente comentou também sobre os recontratos, rearranjos. E nesse momento, nesse contínuo que a relação vai tendo, existem conflitos que são crônicos do casamento, do casamento, assim, da união, de um relacionamento afetivo, né? E existe também conflitos crônicos e tóxicos. Todo conflito crônico é tóxico? Não necessariamente, mas às vezes, dependendo do contínuo e da forma como cada parceiro vai reagindo a essas mudanças, pode se tornar. Por isso que sempre eu digo, né? A gente cuida sempre do pescocinho para baixo, mas a gente nunca quer cuidar da cabecinha. Não sei o que acontece com o ser humano, né? Porque a cabeça parece que ela é um advento fora do corpo, né? Mas por isso que a gente faz terapia, né? Por isso que a gente busca ajuda terapêutica. Mas o povo só vai buscar quando está nos 47 do segundo tempo, né? Ou tá 7-0, já como lá naquele jogo lá que a gente perdeu 7-1, sei lá quanto, né? Então, só para fazer esse adendo, a gente tem que observar conflitos crônicos, pontos de toxicidade da relação, o fato de eu ter pontos de toxicidade, conflitos, e vamos dizer assim, que se estendem com uma certa toxicidade, não quer dizer, é diferente do que nós estamos falando de um padrão totalmente tóxico. Lembra que eu falei lá do perfil da relação tóxica? Um dos parceiros não tem empatia, ele menospreza e critica o outro o tempo todo, ele nunca demonstra admiração, principalmente na segunda fase do relacionamento. Então, quer dizer, isso são coisas já bastante cristalizadas e que muitas vezes, por trás desse perfil de um desses parceiros, existem características de personalidade bem patológicas, que não cabe a nós, quando a pessoa está na relação, ser o salvador desta pessoa. Por mais que ame, vale dizer. Né? Tu não vai sacrificar a tua vida e a tua felicidade em detrimento da patologia do outro. Eu tive um professor na década de 90 de psicopatologia e ele era bonitinho, ele era engraçado, assim, ele entrava na sala e nos ensinava sobre psicopatologia. Eu imagino Da ele com 17, família, 18 da anos aprendendo família. psicopatologia. É E isso ele dizia mesmo. assim, Porque se olha, vocês que transmite. estão aí namorando, começando, vocês deveriam pedir um histórico de doença mental da família. Ouvi. Da família. Porque transtorno do impulso, essa questão que uma das nossas ouvintes, né? Que esses dias eu estava no rádio. A gente faz rádio e TV quando a gente troca, né? Mas um dos nossos aí que estão presentes com a gente, das nossas convidadas, sei lá como é que a gente chama, mas enfim, ela disse que o filho é parecido com o pai. Tem aspectos que são comportamentais, aprendidos, mas tem aspectos biológicos que é interessante, às vezes, ir consultar um psiquiatra e um médico, porque transtorno do impulso, agressividade, além de questões aprendidas, tem questões biológicas. É como uma diabetes, é como um problema de pressão. Isso eu ensino muito para os clientes quando os clientes me procuram. Então, vamos olhar qual é a parte comportamental, qual é a parte da toxicidade da família e qual é a parte biológica que essa criança ou que esse jovem está herdando do pai. A gente sempre pergunta, quando a pessoa fala, eu sou muito impulsivo, eu falei, tem mais alguém impulsivo na família? Sempre tem. Eu tenho compulsão de tal coisa. Tem mais gente que tem compulsões de outras coisas? Sempre tem, tá? Seja por aspectos comportamentais ou biológicos, ou geralmente é a soma dos dois. Então, agora vamos falar de blindagem. Eu anotei algumas coisas que eu acho que é muito importante, que eu sempre trabalho com os clientes. Jamais esquecer-se de si em detrimento do outro. Né? Isso não são só coisas que eu falo, claro, isso são coisas que muitos autores falam. Aqui no Brasil a gente tem a Malamud, que é uma autora que fala bastante, que é, né, colega nossa e também professora. E ela até tem um livro que fala, que é Sequestradores de Alma, que ela fala muito das relações tóxicas, a gente indica bastante para pessoas que têm vivendo relações tóxicas. Então, é uma coisa que não sou só eu que digo, tá? Isso tem todos os estudos e pesquisas no mundo inteiro sobre isso. Ninguém pode perder ninguém. Isso geralmente são coisas que as pessoas trazem muito. Eu não termino porque eu tenho medo de perder. Ele fala que se eu perder ele, ou se ele me perder, etc, etc. Isso é uma distorção da realidade, como a gente fala. Geralmente, como é que eu vou me blindar disso? Eu tenho que tratar o meu lado de querer agradar sempre. Geralmente, as pessoas que são vítimas de relações tóxicas são pessoas muito apaziguadoras, muito submissas,
que querem botar panos quentes, foram treinadas para isso, como eu falei da história familiar. São pessoas que têm quase uma compulsão por querer agradar o outro e por isso esquecem de si. Aprender a se cuidar como adulto. Isso eu acho que vale para todas as relações. A gente tem uma mania de querer que o cônjuge ou o parceiro cuide da gente nas nossas coisas. Tudo bem, tem uma fase que é legal, que é bonitinho, que é maravilhoso, mas eu digo que depois de um certo momento, Mas todo é. mundo tem que pensar que um dia vai ficar sozinho. Seja por morte viva ou morte morrida. Desculpa aí o cônjuge se estiver ouvindo, né? Mas ele sabe que eu penso isso. É, eu além de eu trabalhar com isso, a gente tem que se trabalhar. Nós temos que ser adultos para cuidar de nós mesmos. A gente tem que olhar, todo mundo tem gap, todo mundo tem dificuldade. Então, se eu tenho, às vezes, se eu tenho, por exemplo, um parceiro que me banca sempre, tem uma hora que a vida, ou tu tem que chegar e dizer, não, peraí, deixa eu fazer alguma coisa para ver se eu consigo me bancar sozinha também. Né? Seja qual for, não precisa ter uma grande profissão. Hoje em dia as mulheres se reinventam de tantas formas, né? Então, isso é muito importante. Eu aprender a cuidar de mim como um adulto cuida de si próprio. Porque o que faz essas pessoas ficarem muito vulneráveis nesse tipo de relação tóxica é o seu lado, que a gente chama, numa das teorias de Uma psicologia, o dependência nosso lado criança exagerada, né? É ferida. uma dependência Criança exagerada. machucada, criança abandonada, criança que tem medo de ficar sozinha. Isso que nos impede de colocar limite nas relações tóxicas. Então, eu tenho que assumir que eu sou uma adulta e como adulta, tem até uma crença nas listas de crenças que a gente fala, agora sou adulto, posso me proteger, agora sou adulto, posso me cuidar. Né? Então, essa crença alternativa é muito importante. O parafetivo nunca pode causar na gente medo de abandono, porque, como eu falei, a gente não nasce com ninguém, aquela pessoa está na nossa vida, que bom que seja por um grande tempo, que seja uma longa e linda história, mas é para ser uma longa e linda história, não uma história de sacrifício. Né? Entender um pouco essa relação de abusar, ser abusado e ser desqualificado, né? E eu acho que o principal antídoto que eu falo, até eu chamo como uma blindagem, mas eu chamo como um antídoto dentro dessa blindagem, é a vítima se conhecer, legitimar sua percepção, que foi o que eu falei um pouco antes. Por isso que às vezes é interessante ela ler, ela buscar ajuda de outras pessoas, ver grupos, pessoas que sentem e falam a mesma língua. A pessoa conta os exemplos e daí a pessoa fala assim, nossa, isso também acontece comigo. Se ela está dizendo que isso aqui é uma relação tóxica e narcísica, então peraí, então acho que eu não estou fora da casinha. Então, essa busca de uma nova realidade, ressignificar essa distorção da realidade destrutiva e tóxica é importante. Então, o autoconhecimento e a busca por legitimar a sua percepção, ela é fundamental. Não, pô, termina a linha de Uma coisa que eu pensamento falo para muito para ficar os clientes, conclusiva, tá? técnicas que a gente chama, Interessante. e essas autoras, a Malamud fala muito disso também, é como é que a gente se resgata no meio dessa relação. Quer falar alguma coisa, Roberto? Senão eu engato aqui e vou ficando dando aula. Tá? Ó, técnicas que a gente chama para a gente se resgatar dentro dessa relação. Coloca num papel todas as coisas que te dão prazer, coisas que são as tuas forças, as tuas qualidades. Começa a olhar para isso, percebe se faz tempo que tu não te apropria disso, se faz tempo que tu não faz, te pergunta por que tu não faz, pergunta por que tu perdeu essas forças, É, o que aconteceu que tu é. ficou lá atrás. É muito comum pessoas, quando chegam no consultório, vítimas de relações tóxicas, contar assim, eu era assim, nossa, eu fazia isso, nossa, era tudo no passado, se perderam disso. Né? E isso faz com quando a pessoa começa a se apropriar desse eu que está meio adormecido, que está intoxicado literalmente, ela começa a sair desse piloto automático, dessa distorção da realidade, dessa questão quase que uma lavagem cerebral, gaslight, que a gente fala que é essa lavagem cerebral que a relação tóxica faz. E que vira um padrão de sempre justificando, mas coitadinho, não, mas depois que eu falei, daí ele falou, ele concordou, daí ele, né? Mas daqui a pouco vem um outro lascada de novo, né? E por quê? Porque essa questão para se resgatar dentro de uma relação, por isso que o autoconhecimento é o grande antídoto. Eu tenho que me conectar com o meu eu verdadeiro. Quem eu sou? Quem é essa pessoa? O que eu gosto?
O que que eu quero? Qual é a minha missão de vida, o meu propósito? Eu quero ser feliz, por exemplo, se eu estivesse no lugar do meu filho e meu filho estivesse vendo essa situação, como é que eu me sentiria como Bem, meu filho? Então, eu acho que eu ficaria muito mal. Então, tira meu filho disso. Né? Eu respirar, cresci respirar é sozinha, não tem fundamental. problema, tem um monte de gente para ajudar, existem muitos recursos hoje, ainda bem. Né? Uma Pois coisa é, eu que vi, eu ajuda vi. muito, praticar exercício físico, porque libera serotonina, dá força, ânimo, né? Respirar, se autorregular. Botei o vídeo do abraço borboleta, tu viu? Finalmente botei lá. Tomar atitudes que tragam tu para o presente, que te façam perceber como é que tu gostaria de estar aqui agora, né? Isso é uma outra coisa. Colocar em prática essas coisas que tu vai redescobrindo a teu respeito. Então, eu vou fazendo aos poucos coisas que me resgatem do meu eu, que está tão perdido e tão intoxicado. Respeitar e se amar. Faz essa pergunta de fora, se coloca como observador. Eu até falei naquela outra live, eu também falei isso, que é um exercício importante. Te coloca de fora, pensa assim, se eu contasse essa situação para alguém e eu fosse observador olhar de fora, ou se alguém me contasse, como é que eu viria essa situação? Que aspectos dessa situação eu teria, que outro ângulo eu teria? Será que eu justificaria? Será que se alguém me contasse, eu diria para essa pessoa, olha, tu é isso mesmo, ou tu é culpado disso, ou ele realmente é o certo e tu é errado? Será que é isso? E justamente por fazer esse papel de observador, é que a gente fala assim, quando tu começa a ter esse resgate do eu e se olhar de fora e perceber essa toxicidade de um ponto de vista um pouco mais distanciado, isso faz com que tu não comece a revidar de imediato, porque também é uma outra coisa. Não responda para esses tipos de relacionamento de imediato. Observa a cena um pouco de fora. Porque cada vez que tu responde ou que tu tenta falar para a pessoa, mostrar a incongruência da pessoa, a pessoa te revida. A pessoa não entende, porque ela não tem uma boa percepção dela. Então não é aí a saída, não é mostrar para ela, escancarar para ela que ela está errada, que vai dar a saída, né? E principalmente assim, quando a gente fala que a pessoa está nesse resgate, numa relação tóxica mesmo, nesse padrão que a gente falou, se afastar e cortar o vínculo é o melhor remédio. Aliás, é o único remédio, porque não existe como manter Se uma libertando. relação saudável com É esse porque tipo de o enlace personalidade. emocional ele não se Até desfaz com pela pais, assim, distância, às né? vezes eu tenho Então clientes essas que têm que pessoas conseguem estabelecer ter um bem ligações importante emocionais, com pais, pais filhos, que são para poder relações se libertar de uma hereditárias relação à tóxica. distância. Tanto que existe manipulação à distância. Muitas relações acabam tendo dificuldade justamente por essa ligação que não se rompe, né? Da mãe com o filho, do pai com a filha. É muito comum isso. Tem uma pergunta aqui da Nice, ela gostaria de saber por que o ex-marido dela era tão agressivo, arrogante, faltava com respeito, mas na família ele era um cordeirinho. Isso aqui é um caso típico de projeção. Possivelmente, ele está se projetando no lugar do pai. E o pai deve ser opressivo, agressor, e ele é um cordeirinho em casa. Então, fora de casa, quando ele tem oportunidade de exercer esse papel que em casa já tem um dono, aí ele faz isso aí naturalmente. É um caso típico de projeção, mas de uma fragilidade de personalidade. Não é que todo mundo que tem esse conceito vai ter esse tipo de comportamento. Nesse caso específico, é uma projeção bem clara de. Ele faz a Pode revanche. completar. É. Não, ainda bem. É. Mas geralmente é isso. São filhos que foram muito subjugados e humilhados, e principalmente daí pegando a característica masculina, daí quando se tornam homens, pais ou numa situação de poder, Aí é só a eles projeção mesmo. repetem aquilo que eles viram no papel que eles vivenciaram antes. Né? Eles eram filho e viam o poder assim. Quando eles estão no poder, eles exercem o poder assim, né? Porque é uma coisa introjetado, é uma coisa que eles introjetam a relação como uma relação de humilhação e subjugação. Então, é claro, a gente até falou que essas pessoas, que geralmente Viviane. as pessoas, os narcisos e perversos de um parafetivo, os psicopatas,
que não têm empatia, eles foram crianças também subjugadas, Sim. humilhadas e também traumatizadas. Por isso que é uma Mas questão assim, de a gente vai escolha, né? falar, mas tudo bem, então por isso eles também são vítimas, são, mas agora acontece que como adulto, eu posso ter a opção de querer escolher um adulto mais saudável ou um adulto menos Agora eu saudável. vou Não preciso pegar a tratar o rédea um outro pouquinho adulto, aqui, né? porque na relação tóxica, Tratar os daí polos se podem quiser ser com invertidos também, psiquiatra, viu? Tem mulheres psicólogo, outra extremamente coisa. tóxicas Mas não vai que arranjar um marido fazem os empático maridos e de simpático cordeirinhos para aí aguentar o resto e da vida e ser manipulam, ou infeliz. seja, o polo naturalmente a mulher acaba sendo a vítima por uma questão fisiológica, social, comportamental, familiar, mas existe a inversão também. Não fique achando que os homens são os algozes e as mulheres são as vítimas. Existem também situações em que o cordeiro vira lobo e o lobo vira cordeiro. A Daniela, viu? Ela fala que homem agressivo não é homem, é só um monte de nada. Nós temos que colocar aqui sempre com ressalva, gente, que nessas relações aí, homem e Também. mulher podem perder o senso de equilíbrio, pode perder invariavelmente, para vocês terem uma ideia. As maiores confusões que a polícia atende são brigas de trânsito de pessoas normais, são brigas familiares de pessoas normais, que em determinado momento é vizinho brigando. Qualquer um de nós pode ter o destemperamento momentâneo. O problema é quando ele se torna constante, contínuo. Não é? A gente não cria um perfil por uma atitude isolada. Isso é importante sempre deixar como ressalva. A Raquel, ela teve a oportunidade de cair fora antes que viesse o filho, porém as ameaças não permitiram. É um problema também. A Paty, ela diz que essas pessoas manipulam os outros e são hábeis em se fazer de vítima. Quando são descobertos, infelizmente, e você cai de novo. Gente, o cenário é assim, olha. Uhum. Mas por isso que a gente fala que tem essas pessoas, a maioria das relações sérias que a gente está falando, com um grau importante de comprometimento e de perversidade de comprometimento, são pessoas que têm um transtorno de personalidade. É que o problema é que, assim, eu falo muito uma coisa, a gente, assim como a gente não quer tratar a cabeça, a gente só quer tratar do pescoço para baixo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, sei lá, o valor de uma consulta de psicólogo. Todo mundo acha sempre caro, né? Por exemplo, a Padrão para São Paulo. Mas eu acho interessante. Mas todo mundo vai lá e paga, sei lá, quanto, né? 500 até hoje em dia em São Paulo tem R$ 1.000 de um bom especialista, um cara que é bambambam, né? Sendo que ele vai tratar as consequências do teu sintoma e não as causas, né? Então, a gente vive um contexto totalmente invertido dessas questões. Então, assim, as questões emocionais ou tudo que a gente vive, se a gente não trabalhar, ele perpetua com a gente o resto da vida. E ele vai aparecendo de outras formas no nosso comprometimento físico, psíquico, social. Né? Então, o autoconhecimento realmente é a maior blindagem, a autopercepção e o resgate do eu, se eu fosse resumir dessas coisas que eu fui falando. E uma coisa que é muito importante, só para complementar quando a gente fala dessa questão dos padrões agressivos, eu não lembro se eu comentei na outra live, mas muitos estudos americanos, principalmente, eles fazem trabalho de monitoramento cerebral das mulheres casadas, por exemplo. Quando o cônjuge se aproxima, o cérebro da mulher acalma, mesmo que a relação não seja satisfatória. Então, assim, a autorregulação, ou seja, um par afetivo, ele se regula e se desregula com a mesma facilidade. Por isso que é muito comum, às vezes, o humor de um interferir no humor do outro. E assim por diante. Então, a mesma coisa acontece com os filhos. Com os filhos ainda é mais complexo, porque o cérebro infantil ele está mais desprotegido e sem recurso. E ele é regulado por esse adulto ou desregulado por essa relação adulta. Então, o nível de toxicidade que a gente se permite não só viver com parceiro desregulado, que nos desregula, por isso que vira essa coisa que eu não consigo sair. Eu acostumo a viver. Isso eu estou falando do ponto de vista biológico, tá? Isso eu estou falando que transcende a padrões familiares, culturais. Como tu sabe que eu estudo cada vez mais sobre cérebro, porque eu trabalho com trauma.
Então, os estudos americanos, principalmente, são fantásticos. Eles monitoram os cérebros dos adultos E e veem a tem um capacidade detalhe que o aí que cérebro nós, adulto veja, tem de nós regular ou temos desregular um outro a mesma cérebro. fisiologia física, Então, nós temos fisiologia é muito social. complexo Então, isso se a muito do gente que nós pensar, né? A fazemos tudo que a é gente se um submete. compromisso com a sociedade. Você acaba tendo essa manipulação, esse tipo de comportamento tendencioso, né? Por que você tem tendências, inclusive comportamentais? Porque as pessoas vêm tendo. Nós entramos num cenário e a gente vê nitidamente pelos comentários que daqui a Isso. pouco vai criar um cenário que o homem é o algoz de qualquer relação e a mulher sempre é vítima. E isso fica bem vários comentários que nós temos aqui. E o que nós precisamos, gente, é pacificar essas relações. Porque você tem uma opção de se relacionar com alguém e ela pode não dar certo, como eventualmente acontece. Quantas relações uma pessoa tem na vida? Na vida. Por opção a gente busca uma, né, que dê certo, ó, que seja feliz para sempre. Então. Mas quando uma pessoa, eu já casei 3 vezes, foge do padrão. Veja, nós somos seres humanos falíveis, tendentes a erros o tempo todo, um laboratório da própria vida. Querer acertar na primeira seria mais que ganhar na Mega Sena, porque você quer acertar com um desconhecido o cenário dos sonhos, de tranquilidade, de segurança, de passividade, que tudo dê certo, que as coisas sejam coerentes. Sendo que a nossa forma de tratar as relações, até aquele momento, ela é muito ruim. A gente não consegue se resolver dentro de casa. A escola deixou de ser um cenário pacificador e transformador, deixou de ser. Você não tem transição. Você sai de casa já com a relação rompida, por quê? Pais e mãe hoje ou não vivem juntos, ou vivem juntos e separados, ou nem são pais e mães. Tem criança que não sabe se tem pai ou mãe, ou quem é a mãe ou o pai da relação. Então, esse distúrbio todo faz com que qualquer relação marital, conjugal, ela tenha que enfrentar um cenário difícil, gente. Nós não estamos falando de exceção e que sempre um vai fazer o errado. Agora, tenha na sua consciência, quando a mulher tem o amor próprio, vamos colocar a mulher como vítima, porque na grande porcentagem é a mulher. Quando a mulher tem o amor próprio dela mais fortalecido, ela não dá espaço para que ninguém interfira. Porque o que faz com que essa opressão exista é justamente a mulher ser refratária. Ela começa a assimilar. O amor dela pelo outro é maior do que o dela própria. Tudo começa com a história de amor. E quem é que se envolve emocionalmente nas relações? A mulher. O homem é ali. Na realidade, ele exerce um papel, assim, já socialmente falando, o homem é racional. Casar, ter filhos, a mulher toma conta dos filhos, eu vou trabalhar. Isso já está na cabeça do homem. Só que isso não é ele que cria, gente, já vem. Isso aí já vem do ser humano, desde a caverna. O homem ia caçar, a mulher ficava na caverna tomando conta dos filhos da própria caverna. Então, na mente primitiva, nossa mente primitiva, está inserido isso. Não dá para mudar o DNA social de uma vez. Então, é importante, ó, nós não somos algoz, o homem não é o algoz da relação. É que nós já começamos errado. Se você já começa oprimida na relação, se você já aceita ceder, não adianta questionar depois. Né? Porque só vai acumulando. Não. Então, porque, na verdade, esses padrões involuntários e conscientes de permissão, aonde o homem é o mais forte e a mulher, entre aspas, né, entre bem aspas, é a mais frágil, a gente, como tu mesmo diz, a gente traz desde a Era das Cavernas. Então, assim, pelas funções que homens e mulheres têm. Então, às vezes, até por falta de autoconhecimento, a mulher entra nessa cultura e se permite, junto com a sua história familiar. Mas eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que faz as mulheres caírem nesse papel de vítima, e que eu trabalho muito com as mulheres, que é a questão de sempre querer o príncipe encantado que vem salvar e cuidar das suas questões. Por isso que eu falo que é importante que as mulheres parem. Eu acho que a mulher se sentir vítima tem muito a ver com o lado infantilizado da mulher, de sempre achar que vai ter o príncipe encantado que vai vir no cavalo branco para resolver todos os seus problemas. Só que eu falo muito para as mulheres, a gente esquece de perceber que o cara que vem no cavalo branco, ele é humano, ele erra, ele tem falhas, ele tem uma história familiar É isso e mesmo. ele tem acertos e erros. Se tu der sorte, tu tiver uma boa visão de ti do mundo, tu vai escolher um belo cavaleiro. Mas se não, meu caro, tu pode escolher
alguém Já que é um vem. sapo, né? Vestido de príncipe encantado. Então, se tu descobrir que o teu príncipe era um sapo, minha cara, ó, Foi teve um embora. monte de Você príncipe perdeu a melhor aí, chance. tá? E uma outra coisa que eu acho, eu não acho que existe só uma pessoa para uma outra pessoa, porque se teu par romântico estiver no Japão, coitado de ti, vai morrer solitário, né? Eu não acho. Né? Mas uma coisa que tu falou, complementando o que tu disse, é das escolhas afetivas, de por que às vezes as pessoas casam mais de uma vez. Porque muitas vezes as primeiras escolhas afetivas nossas são mais imaturas. Quando a gente é mais jovem, a gente casa. Quem não é, quem casa, eu até brinco às vezes. Outro dia eu falava para algumas pessoas assim: casar com o primeiro amor é a coisa mais maravilhosa. Para uma mulher, seria a coisa mais romântica do mundo, né? Só que, do ponto de vista objetivo, emocional, para o lado adulto, não é tão interessante, porque vai faltar com desenvolvimento de competência lá na frente. Se a tua escolha estiver muito comprometida e tu tiver muito com essa ideia do cavalo branco, né, do príncipe encantado, pode ser que ele seja um sapo e ainda perverso. E daí como é que tu sai da relação? Então, eu acho que as escolhas afetivas, ela tem a ver com um grau de autoconhecimento e de autopercepção. Por isso que é muito comum, quando tu faz as escolhas mais tarde, essas tuas escolhas serem mais assertivas. É muito comum homens que, quando casam pela segunda ou terceira vez, casam às vezes até com mulheres mais jovens ou com outras mulheres, eles dizem assim, agora sim, eu acho que agora eu vou me sossegar. É muito comum. Principalmente para os homens, porque os homens têm uma sensação de que, opa, agora sim eu posso me assentar, até porque o homem tem um outro processo maturacional afetivo diferente da mulher, que daí isso dá uma outra live, eu não vou falar disso agora, tá? Mas dá, depois tu me lembra do tema. Mas o que eu quero dizer com isso é que a mulher, ela precisa amadurecer. Ela precisa amadurecer do ponto de vista psíquico, do ponto de vista objetivo, ela precisa se bancar, ela precisa ser gente grande para ela poder bancar as suas escolhas. Para os homens também vale, mas o que eu quero dizer é isso, que às vezes tu faz uma escolha, a gente até comentava no outro momento, as mulheres têm muita aquela coisa também do ideal, né? Eu preciso casar, eu preciso ter um cara, e eu preciso ter filho, eu preciso dizer que eu sou casada. Né? Porque também é uma coisa bacana. Esse é um cenário, aceitando qualquer coisa, porque nós estamos vivendo uma sociedade numa transformação muito rápida de tudo que nós tínhamos de conceito. Tudo agora é muito rápido. Então, essas transformações muito rápidas, elas criam necessidades com a mesma velocidade. E a satisfação dessas necessidades não acompanha o mesmo ritmo. Ou seja, nós estamos continuamente satisfeitos em todos os cenários. Então, nós exigimos de tudo, inclusive das relações, a gente já quer o fim antes do começo. Você quer que dê certo lá no fim? Eu quero viver até os 100 anos, antes de viver o primeiro ano. Nós estamos muito acelerados, a gente não tem paciência. Pois é. Então, como é que você amadurece sem dar tempo para se amadurecer? Né? Tem que dar um tempo. Você vai cair, vai levantar, você vai subir, vai descer. E nós, enquanto nós não conseguimos nos identificar como pessoa, aquela coisa assim, eu preciso me conhecer para depois tentar conhecer minimamente alguém pelas reações, pela resposta, pelo espelho que ela me oferece. Agora, quando as pessoas vão voluntariamente, já querem sair, de repente quer sair de casa, eu quero sair de casa, eu quero me tornar independente. Tornar independente é sair de casa, não é ter uma independência financeira, profissional, é sair de casa. Então já precipita um passo, porque ela sai totalmente vulnerável. Né? E aí dá uma live bacana. Só que nós estamos aqui, faltam 6 minutinhos. Antes de você complementar, já vou dizer o cenário, gente. O que nós estamos fazendo com essa live, que fala de um assunto pertinente demais ao momento que a gente vive, que foi potencializado pelo momento da pandemia, que as pessoas estão tendo que estar mais próximas e os conflitos ampliaram. Então, nós temos uma violência doméstica ascendente, nós temos, infelizmente, graus de feminicídio também aumentando, os números também aumentando. Nós vamos tratar em lives para frente sobre justamente essa questão, não conseguir resolver. Qual é o ideal nesse momento que você está com esse conflito? A primeira coisa seria procurar um profissional. A gente não desfaz uma relação porque não está dando certo. Procura alguém para saber o que não está dando certo. Então, primeira busca, dentro desse conflito, você já identificou exatamente. Será que o que eu tenho é um problema? O problema é dele, o problema é meu, o problema é conjuntural.
é a família que está interrompendo. Se eu sair daqui, se eu sair com ele daqui, de repente eu resolvo o meu problema. Até para A gente precisa entender, né, o que está acontecendo. Porque não é consequência que a gente tem que ir na causa. Porque se for observar a consequência, ninguém vai acertar, a gente não acerta. O psicólogo jamais vai acertar só pelas consequências, tem que ver a causa, o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro cenário. Procurar um profissional. É a primeira coisa, você está sentindo acuado, você está se enquadrando nesse cenário, procure um profissional. Entenda o que você está sentindo. Se é que você está conseguindo refletir, entender o que está acontecendo. Se a culpa já não é sua, se você já não está projetando isso, né? Exatamente. E invista em você, né? Invista em você, que eu acho que isso que é uma coisa interessante. Uma coisa que eu falo da relação conjugal e da individualidade é o seguinte: eu posso conjugar, mas eu tenho que lembrar que eu sou um indivíduo. Então, como é que eu individuo sem deixar de conjugar? Esse é o grande dilema do ser humano maduro. É transitar entre a conjugalidade e a individualidade. A nossa cultura, às vezes, prega muito o individualismo e detrimento do prazer imediato, como tu mesmo disse, e muita dificuldade de lidar com as frustrações da conjugalidade. Então, conjugalidade frustra, conjugalidade tem as suas questões, tem os seus ajustes, né? Claro. E tem conjugalidades que começaram muito erradas. Então, busca ajuda, entende se tem jeito ou se não dá tem para jeito, se resolver. e às vezes no dá próprio resolver. processo, muitos casais se rearranjam e muitas a gente também, tem que entender, é quase que físico, você não vai amputar o braço porque tem um sangramento. Precisa ver se está perdido, se não dá para estancar o sangramento e evitar a hemorragia. Você já não vai cortar tudo. Então, é mais ou menos essa metáfora. Nós vamos deixar para a próxima semana, já alinhado, porque o assunto... Olha, gente, esse tipo de acompanhamento, se fosse individual, ele levaria bastante tempo. Coletivo, a gente não consegue nem dimensionar, que é uma terapia coletiva com personagens diferentes, não necessariamente envolvidos numa relação. Então, é um trabalho novo, né, que a doutora Cristiane está fazendo. Para mim também é uma novidade fazer um cenário desse, que tem sido muito bacana, porque tem alcançado as pessoas. A Mônica, ela fala que ela se tornou tão independente que às vezes atrapalha, dá uma live, porque aí o homem é malévolo. Pois é. Pode contar, porque elas vão querer saber agora. Tem 1 minuto. Tu lembra a metáfora que eu te contei da malévola? É. Mas dá tempo? É. Não dá 1 minuto. Não, conto para a próxima. Na próxima eu conto como é o segredo de uma mulher ser poderosa, e aí, independente. Quem ficar com dúvida vai assistir o Malévola 1, né? O Malévola 1 dá para entender, você vai voltar com bastante argumento. Tem uma palavrinha, a diferença é a mulher ser sábia. Mas daí eu conto como é que ela faz isso. Nas próximas cenas, próximos capítulos. Então, assistem a Malévola 1 e a gente fala. E daí, talvez, a gente possa falar um pouquinho, seja a gente falar só de patologias, de coisas ruins, a gente pode falar o que é um casamento, um casal normal, o que é um par afetivo legal, o que é esperado dentro das fases do casamento. O casamento tem fases, né? E tem vários autores que falam diferentes fases. Muito pelo contrário, as relações conflitantes, elas amadurecem, aperfeiçoam e crescem, nós precisamos dessa maturação. Agora, quando interpretar um cenário ou outro, que a gente vai falar então na próxima live. A Valquíria falou que acha que as mulheres já mudaram bastante, né? Tem um processo de transformação, mudaram bastante. E tem uma live só para falar disso. A mudança muito brusca trouxe um problema muito sério para a mulher. Dá para fazer uma live importante sobre isso. Alain, nesse assunto, abre portas para libertar mulheres que estão sufocadas. Gente, tem muitas perguntas, infelizmente não vai dar para falar tudo. O programa, daqui a pouco vai acabar, tem 1 minuto. Cris, olha. Não, virou um programa. Porque uma live continuada virou um programa. A não ser que as próprias participantes, a nossa audiência, diga que não quer mais, nós vamos dar sequência, porque tem cenários muito importantes, inclusive quando não tem o que fazer e você precisa recorrer a uma esfera diferente. Não é psicólogo, não é psiquiatra, é o judiciário, é o policial. Então, nós vamos levar essa continuidade dessas tratativas
para que nós nos coloquemos em todos esses cenários e saibamos o que fazer em qualquer situação, para que nós não nos tornemos vítimas por falta de orientação. Pode ser por opção, mas por falta de orientação não. Então, Cris, muito obrigado, dá o seu boa noite aí, agradeço os coraçõezinhos aí. É, agradeço todo mundo, com certeza. E depois, se tiverem algumas perguntas, não se acanhem, podem fazer no direct ou no chat, enfim, do site da gente, porque eu acho que é legal a gente poder responder. Isso que a gente faz, que a gente está fazendo nas lives, é psicoeducação, ou seja, educar as pessoas a respeito dos aspectos psicológicos das coisas. Desmistificar, né? Porque eu acho que